bem-vindos todos à nossa conversa, à nossa palestra sobre comunicação eficaz e relacionamento humano nas organizações. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu sou Andressa Santos, sou consultora de negócios internacionais, professora, tradutora, e vou falar hoje com o meu amigo Jorge Carvajal, que conheci no Equador, quando morei lá, e hoje ele mora no México, também é consultor de empresas. Jorge, é com você. Bem, muito obrigado, Andressa. Eu estou muito bem. É um prazer estar aqui nesta palestra, onde nós vamos a falar sobre a comunicação eficaz e a importância que a comunicação tem nas empresas, nas organizações. Perfeito? Pois eu estou pronto a começar. Vamos lá, então. Perfeito. Bem, um dia estava trabalhando eu com um gerente numa companhia. Eu estava fazendo um trabalho de consultoria com ele. Eu me lembro muito bem que esta pessoa me diz: Jorge, eu não entendo o porquê não posso melhorar a minha produção. Eu tenho uma boa equipe de trabalho. Tenho bons processos, onde eu tenho marcado os principais pontos de produção. Mas tudo fica igual. Tudo fica igual. As pessoas ganham muito bem aqui. Eu comecei a trabalhar dentro da companhia, estudar os processos, sim, conversar com as pessoas. Quando eu voltei, eu lhe disse: eu tenho a solução. Bem, perfeito, Jorge. Qual é a solução? As relações humanas. Ele me disse: você realmente acha isso? Eu digo: sim. Não, ele me disse: não. O porquê você pensa que as relações humanas vai me ajudar a melhorar os meus processos? Sim, foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Eu lhe disse: bem, eu quero que você comece a caminhar comigo dentro da companhia. Entramos na área da administração. Então eu lhe perguntei: quem é ele? Não, ele é Malcir. Quanto tempo tem aqui? Não sei, quase 5 anos. O que sabe dele? Não sei nada. Bem, ela? Não sei quem é ela. Bem, é aqui onde você me diz que você tem muitas coisas aqui, boa companhia. É verdade, aqui a companhia está muito bem, está muito legal. Aqui eu posso ver que você não trabalhou as relações humanas. Há um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar nas Pessoas. O livro, quando foi escrito, o enfoque do livro foi as relações humanas. Hoje, nós podemos entender que isto ajuda também a produção, ajuda a melhorar os resultados das companhias. Então, eu vou trabalhar isso com você. Eu vou lhe explicar como você vai começar, passo a passo, a trabalhar com as pessoas. Vamos a começar com a primeira técnica: como fortalecer as relações humanas. Bem, aqui está a primeira técnica. O primeiro: você não pode fazer o demais se não começou a trabalhar isto. Você vai começar a trabalhar, mostrar um interesse genuíno. Você vai dizer: você nome, onde você mora? Vai começar a perguntar sobre a família, a viagem, onde você... Porque você começa a conhecer melhor a pessoa. Conhecer e entender também. É mais, se você
entra a uma companhia, ou você pode ter muito tempo na companhia, mas você quiser começar a aplicar esta técnica, é o mesmo. Você tem que começar a conhecer, eu vou conhecer melhor. Vou passar tempo. Eu sempre sou novo nas companhias, sempre. Porque uma companhia me chama e me diz, Jorge, vem, eu preciso aqui que você faça um trabalho. A primeira coisa que eu faço é isto. E você? Que bodinha. Onde você mora? Conhecer as pessoas. Nesse momento você começa a ter uma ideia de eles. Isso sim, sempre estar concentrados no que a outra pessoa está dizendo. Tomar atenção, mirar os olhos da outra pessoa. Ok. Sim, não estar com o seu celular. Não, isso é mal. Isso é mal. Você pode dar-se conta de uma coisa. Não importa se você é gerente, é chefe ou um novo trabalhador nessa companhia. É a primeira coisa que você tem que fazer. Eliminar o seu meio. Você tem que se aproximar aos demais. E ser sempre um bom conversador. Fazer perguntas, mostrar em todo momento o seu interesse e que a conversação seja muito boa. Alguém me disse um dia, verdade? É verdade, você acha que isto vai me ajudar a incrementar a produção? Sim, porque como você está conhecendo a pessoa, agora você sabe como falar com ela, como dizer uma ideia. Por exemplo, se você sabe que a pessoa tem uma família, tem a sua esposa, ela está em casa, e esse dia você com eles tem que trabalhar até tarde, então você, fique tranquilo, se você precisa chamar sua esposa ou que eles venham aqui, mas buscar a forma, como entender a pessoa, que a pessoa possa dar-se conta que você a conhece e está preocupado por ela. Bem? É empatia, é conhecer, é saber como transmitir a ideia. Bem? Andressa. É verdade, Jorge. Quando a gente tem um interesse real e demonstra o interesse real pelas pessoas, o relacionamento já abre portas, né? Naturalmente. O coração da pessoa se alarga para receber quando a gente toca no pessoal da pessoa, né? Eu costumo dizer que a gente entra no sagrado da pessoa. É muito gratificante quando você consegue entrar nesse sagrado da pessoa, né? Na sua família, demonstrar o interesse pela sua história, saber onde ela mora, o que ela gosta. Isso estreita os laços, né? O coração da pessoa se alarga, a pessoa se sente importante, né? Se sente valorizada, se sente amada até mesmo. E isso faz com que o relacionamento flua de uma outra forma. E é importante que isso seja realmente verdadeiro, né? Que isso seja uma coisa real e não forçada. Isso implica numa mudança na forma de ver as relações como um todo, né? A pessoa se permitir e até mesmo se esforçar, né? Para quem não tem essa coisa de fazer amizade, assim, muita gente é mais introspectiva, não gosta muito de se relacionar assim com as pessoas, com pessoas diferentes, mas muitas vezes nós precisamos fazer este esforço, principalmente
quem está num cargo de liderança, numa gerência, para conseguir chegar no coração das pessoas e assim melhorar o relacionamento humano dentro de uma empresa, né, no ambiente que você se encontra e conseguir aumentar a produtividade, fazer com que os objetivos comuns daquela equipe caminhem de uma forma mais equilibrada. Bem, agora vamos a estudar como reconhecer e motivar. Você pode assistir que tudo isto é uma escada, onde primeiro nós começamos a estudar como ter boas relações humanas na sua companhia. Depois de ter essas boas relações humanas, conhecer as pessoas, entender-lhes um pouco, agora começar a comunicar bem, com boas ideias, com um bom ordem. Agora, saber reconhecer. Sempre, não somente se você é chefe ou gerente, sempre que você esteja trabalhando com um grupo de pessoas, você tem que ser uma pessoa que sempre esteja reconhecendo o seu companheiro, reconhecendo o bom trabalho. Não estar dizendo, que você é muito bom somente porque você quiser ganhar a pessoa. Não, isso é mal. Você sempre vai começar a reconhecer o trabalho do seu companheiro, mas com evidência. Bem, vamos falando como, porque há uma técnica para fazer isto. Aqui está a estrutura, como você vai fazer sentir importante a outra pessoa, seja o seu companheiro, seja uma pessoa da sua equipe. Eu vou dizer novamente, não tem que você ser um gerente ou um chefe. Você sempre tem que reconhecer o seu trabalho dos seus companheiros. Bem, primeiramente dizer o nome da pessoa, depois dizer o ponto positivo que você observou na pessoa, depois a evidência desse ponto positivo. Se você não tem evidência, você simplesmente está dizendo as coisas por dizer, não é sincero com a pessoa. E finalmente um ponte para que outra pessoa diga o que pensa. Aqui tem um exemplo que eu digo como, é muito fácil. Você tem uma parceira que se chama Maria do Rosário. Então, Maria, você é uma pessoa persistente e destacada em seu trabalho. Eu digo isso porque na semana passada eu me lembro que você foi a única que conseguiu decodificar informações para a área de operações. Com isso, nos economizou semanas de trabalho. Não, Maria Rosário. Incrível. Ou você que pensa disso? Então você pode imaginar a outra pessoa que está somente acostumada a receber ordens, gritos, muitas vezes incompreensão dos demais. Escutar isto, que um companheiro, um chefe, alguém lhe diz, vovô, aquilo é isso. Você não sabe, a pessoa se sente tão bem nesse momento. É uma das coisas que o livro de Dale Carnegie diz. Por favor, seja bom, seja um bom companheiro, seja um bom amigo com as pessoas. Diga coisas boas das outras pessoas. Hoje em dia, somente escutamos coisas más da gente. Somente temos que escutar, é que ele não sabe fazer isto, é que ele não é bom nisto. É uma coisa incrível. Por isso as pessoas começam a mudar-se, começam a buscar outras organizações, outras companhias. E o gerente sempre diz, que não sei por que ele se foi daqui. Andrés? É verdade.
E essa questão de elogiar, né, como você falou, assim, fazer com que a pessoa se sinta motivada, eu acho que tem que vir do coração mesmo, né? Como você falou ali do livro. Tem que ser uma coisa sincera, verdadeira, porque senão fica pior ainda. Se não é sincero, a pessoa sente que aquilo é uma falsidade. Então, falar realmente do coração, aquilo que a pessoa, que você sente que a pessoa tem de bom para motivá-la. E como motivar uma pessoa que talvez no seu nível na sua escala de o que é bom, o que é ruim, a pessoa não está nos top 10 ali. Sempre uma pessoa vai ter alguma coisa boa. Então, cabe a você, principalmente se você é chefe, gerente, eu digo isso por experiência própria, cabe a você buscar, antes de falar com a pessoa, o que essa pessoa tem de bom e motivá-la a partir daí, para ela ser ainda melhor. E isso começa com você. Muitas vezes a gente mesmo não sabe o que a gente tem de bom, se coloca para baixo, né, e a gente precisa olhar para dentro de si, descobrir o que a gente tem de bom para se automotivar, para daí conseguir motivar os outros. Bem, então, como quarto ponto nessa nossa conversa sobre comunicação, é importante nós sabermos como expressar da maneira correta a nossa opinião. Então, existe uma fórmula que nós podemos usar para dizer uma opinião sobre um tema. Primeiramente, é importante nós termos evidência daquilo que vai ser falado. Né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, muitas vezes a pessoa fala, quer dar opinião para causar uma boa impressão, acha que isso vai ganhar pontos com o chefe ou com a equipe, mas o mais importante é você parar para pensar antes de dizer alguma coisa. A minha opinião vai fazer diferença? Aquilo que eu estou dizendo vai agregar na discussão do grupo, né? Se eu vou dizer alguma coisa que já foi dito, isso é só ser repetitivo. Eu não preciso, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, para que eu vou dizer? Só para dizer que eu abri a boca na reunião? Não, fale alguma coisa quando for útil. Saber o momento certo de se expressar, muitas vezes ganha mais pontos, né? Causa uma melhor impressão do que você falar o tempo inteiro, mas falar coisas que já foram ditas. Para isso, a gente precisa saber ouvir. Né? Isso foi um dos pontos que a gente falou antes, que o Jorge trouxe, e eu ressalto aqui, saber ouvir, por isso que nós temos 2 ouvidos e só uma boca, é muito mais importante. E aquilo que a gente vai opinar precisa ser principalmente aplicado por mim. Principalmente quando a gente vai falar sobre alguma pessoa. Né? Aí mais cuidado ainda a gente tem que ter. Porque qual é o ouvido que está mais perto da minha boca? Quem tem que ouvir primeiro aquilo que eu estou falando? Eu mesma. Então, se eu estou ouvindo primeiro, eu tenho que internalizar e aplicar aquilo primeiro em mim. E depois fazer com que os outros
entendam aquilo que eu estou falando e apliquem aquilo que eu estou falando. O segundo ponto que a gente precisa sempre aplicar quando a gente vai opinar sobre alguma coisa é evitar os achismos, né? Ah, eu acho isso. Ah, eu também acho isso que você está falando. Nossa, primeiro assim, é uma pobreza de vocabulário muito grande dizer eu acho. Porque alguém perdeu alguma coisa, né? Ninguém perdeu nada para achar, né? É um vocabulário pobre isso. Então, ao invés de dizer eu acho isso ou eu acho aquilo, é melhor você substituir isso, não só na questão do trabalho, em todos os âmbitos dos teus relacionamentos. Eu concordo com você, mas além disso, eu penso que você poderia fazer tal coisa. Esse teu ponto de vista faz sentido. Usar expressões assim e evitar dizer eu acho, que é muito feio. E terceiro, mais importante, dizer a sua opinião tendo por base uma evidência. Se você vai opinar sobre alguma coisa, opine sobre alguma coisa que você conhece. Se você não sabe sobre o assunto, então fica quieto, né? Isso é humildade também. É você fazer uso do silêncio quando você não sabe, ou dizer, olha, principalmente se alguém pergunta para você, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto porque realmente eu não sei o suficiente sobre ele. Mas eu vou me informar e eu volto com você. Muitas vezes, principalmente se há alguma coisa relacionada ao seu trabalho, talvez alguma coisa que você deveria saber de dentro da empresa, mas você não sabe, eu acho que é mais importante, né? É mais válido você dizer eu não sei, do que opinar sobre alguma coisa que é errada, né? Você dizer uma coisa que é uma informação que não tem fundamento. Então, mais vale você dizer, eu não estou muito a par desse assunto, mas eu vou me informar melhor. E aí eu volto com você. Se você realmente sabe, então busque essa evidência concreta sobre o que você sabe e ilustre a sua fala com essa evidência. Eu li no LinkedIn que o preço do aço realmente está aumentando a nível global. Por isso que esse nosso fornecedor está cobrando mais alto. Eu acredito que seja por isso. Ou então, eu ouvi uma palestra do fulano de tal que falava desse assunto e ele expôs exatamente isso que você está comentando. Então, assim, você cria um vínculo com a pessoa porque você está reforçando a fala, a opinião da pessoa com dados concretos. Você não acha, Jorge, que é interessante essa técnica? Sim, sim. Uma coisa é que às vezes as pessoas são muito reativas. A pessoa não começa a dizer nesse momento, não, é que eu penso que... A pessoa sempre, é uma minha recomendação, com tantas companhias que eu tive a oportunidade de trabalhar. Se você, como diz a Andresa, se você vai dizer algo, você tem primeiramente que começar a pensar, bom, que evidência eu tenho disso? Ok, e como você vai expressar a sua opinião? Ok, a forma, porque também é muito importante a forma. Bem, eu acho que
Tranquilo, tranquilo. Porque se você simplesmente começa a dizer, bem que você é ser uma pessoa agressiva, ninguém vai lhe ouvir. Ninguém. Então, totalmente estou de acordo com você. Bem. Ponto a mais que nós vamos tratar, que é um ponto adicional e vital para a gente fechar essa conversa, é sobre o estresse. A importância da gente saber lidar com o estresse, evitar o estresse. Existem temperamentos que conseguem lidar melhor com o estresse do que outros. É fato isso. É cientificamente comprovado que algumas pessoas conseguem lidar, elas nasceram com isso, é genético isso, de lidar melhor com situações estressantes do que outras pessoas. Tem pessoas que são mais racionais e tendem a lidar melhor com o estresse do que aquelas pessoas que são mais emocionais. É vital que cada pessoa busque se conhecer e reconhecer em que tipo de situação elas sentem mais estresse, que tipos de situações são mais estressantes, tem um estresse em potencial, para aprender a dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações. Eu posso falar por experiência própria, que é muito estressante para mim viver no meio corporativo. Eu aprendi isso depois de anos trabalhando no meio corporativo. Quanto para outras pessoas, talvez seja muito estressante viver e falar assim diante de uma câmera. Pode ser muito estressante para outras pessoas fazer isso, enquanto outras, como eu me sinto muito confortável fazendo isso. Então, é importante a gente se conhecer e tentar, primeiro de tudo, eliminar esses pontos de estresse na nossa vida. Mas é completamente possível evitar o estresse, eliminar 100% do estresse na nossa vida? Não, não é possível. Quando eu passei por um momento assim, de crise existencial, me dando conta que o meio corporativo não era para mim, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou trabalhar de garçonete, sem nenhuma versão, sem ser pejorativa com qualquer atividade profissional, mas se você não sabe lidar com o público, por exemplo, mesmo o trabalho de garçonete pode ser um trabalho muito estressante para você, porque você vai se sentir sob pressão ali com as pessoas fazendo os pedidos, você vai se sentir mal porque você vai ter que ir conversar com as pessoas. Então, o importante é nós sabermos como lidar com as situações de estresse, independente do entorno em que nós estamos. E quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós conseguimos gerenciar, administrar essas situações. Todos passamos por situações estressantes ao longo da vida, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida, na maternidade, né? No casamento. Todos passamos por situações estressantes ao longo da vida. Às vezes esse estresse, ele vem de uma situação real, ou muitas vezes ele é só uma coisa assim que eu tô agindo overreacting. Às vezes o estresse é uma situação real, muitas vezes aquilo é uma reação exagerada a uma situação, a uma determinada situação da minha parte. O importante é eu reconhecer os meus sentimentos
que a primeira coisa que, quando a gente está diante de uma situação, vem um sentimento, né? Então, eu prestar atenção no sentimento que vem, conseguir administrar esse sentimento, porque o sentimento imediatamente ele vai gerar um pensamento, né? Qual é o pensamento que vem? Por exemplo, estou atrasada e estou no trânsito, né? Aconteceu que tem trânsito. Aquilo já, meu coração já começa a acelerar, assim, né? Meu caramba, o que eu vou fazer? Aí vem o pensamento, né? Ai, que droga, por que eu não saí de casa mais cedo? Coisas assim que... O que adianta eu pensar aquilo? Vai me ajudar com alguma coisa? Não. Então, eu identifico aquele pensamento, mudo aquele pensamento, né? Calma, Andressa, não adianta nada eu faço essa conversa, esse diálogo interno. Não adianta nada eu pensar, já foi, não posso mudar isso, então, o que eu posso fazer agora? Posso fazer outro caminho, né? Penso nas alternativas. Posso fazer outro caminho? Não, não posso. Com isso, né, analisando as alternativas, eu já consigo controlar a minha emoção também. E assim eu vou administrando esse estresse. Não posso fazer outro caminho. Vou chegar atrasada, é fato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para a pessoa que está me esperando e eu vou avisar que houve um contratempo e eu vou chegar 15 minutos atrasada ou 10 minutos atrasada. Né? Você já põe ali uma margenzinha, porque você não sabe quanto tempo você vai ficar no trânsito, né? E você se programa para da próxima vez você sair mais cedo. Né? Então, é assim que a gente vai administrando. E outra coisa, né? Não julgar as pessoas. Porque, o fulano chegou atrasado. Meu Deus, mas não, que pessoa mais despreparada vem fazer uma apresentação e chega atrasada. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que passou. Né? Então, colocar-se no lugar do outro, né? De novo, a questão da empatia. Quando a gente não sabe o que aconteceu na vida da pessoa, o que acontece no coração da pessoa, o que acontece na mente daquela pessoa, porque cada ser humano reage a situações de uma forma diferente, né? Você não sabe o que está acontecendo na casa daquela pessoa, como foi o dia daquela pessoa antes, né? Então, não julgue os outros por se sentirem estressados, por terem, muitas vezes, uma reação explosiva diante de uma situação. Você nunca sabe o que aquela pessoa está passando ou como ela está processando aquilo. Então, o Jorge vai trazer um pouco mais para quem é mais suscetível ao estresse, como eu sou uma pessoa bem suscetível, porque eu sou bem emocional, hoje eu reconheço isso em mim. Jorge, quer acrescentar mais alguma coisa com relação ao estresse? O que mais como que você lida com o estresse na sua vida? O que você pode agregar aí para a nossa conversa? Quando eu estou trabalhando com um gerente, fazendo coaching com ele, e a gerente me diz, não, Jorge, es que eu não posso mais. Ok, fique tranquilo, ok. Vamos analisando, ok. O que é o pior que pode acontecer, meu amigo? Eu me limou e pode passar isso. Tá bom? Então, se isso é o pior que pode acontecer, então comecemos a buscar a solução para isso. Você tem que lembrar uma coisa: tudo nesta vida tem solução, menos a morte. Então, perfeito. Exatamente. Então, agora vamos a passar à secção de perguntas e respostas. Perfeito.